Então, boa noite. O Evangelho, o que eu tenho compreendido do Evangelho é que ele é para cada pessoa. Ele serve como uma provocação para que cada pessoa utilize a inteligência, o poder de escolha entre as várias possibilidades para colaborar na própria evolução, ser melhor do que ela é. Ponto. É a lei do progresso que o Evangelho ajuda. Ele não é o único texto que ajuda, mas ele é um texto que ajuda. Tem gente que só sabe fazer as coisas se for mandado. Então é importante que tenha uma coisa toda sistemática. E aí, você chegar no centro, tem o Evangelho, mas não é o único, não é? Mas o que é importante é que a gente entenda que ele, como qualquer relação que nós temos na vida, serve para que nós reafirmemos o nosso compromisso com a nossa própria vida. Que a gente entenda o papel que nós temos, que nos foi dado pelo Criador. E que esse papel, que é bom, sempre pode ser aprimorado por nós, mas só será aprimorado em atitudes quando nós tivermos a compreensão adequada sobre o que nós vamos fazer. Então, o Evangelho que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, ele tende a fazer com que nós, ao invés de ficarmos atentos a nós mesmos, ele tende a fazer com que a gente queira olhar para a vida do outro. É uma pegadinha. Como disse Cícero, bom orador não é aquele que fala e as pessoas saem pensando nele, mas aquele que fala e as pessoas saem pensando nelas, porque elas é que são responsáveis pela transformação da vida delas. Então o Evangelho, como um orador, ele está fazendo o quê? Querendo dizer que a gente não pense no Evangelho. Ele está dizendo que a gente pense na gente. Que a gente pense no contexto da gente dentro da vida, dentro do universo. Em que não existe acaso, em que cada coisa tem o seu lugar. Em que existe uma lei que mantém as estrelas no céu e numa distância adequada, de modo que o sol não nos queima, porque se ele se aproximar 1 centímetro, talvez a gente já não suporta. Então ele tende a fazer com que a gente olhe para o outro. Por isso que quando começaram falando, eu disse assim, eu publico agora as minhas falas. Eu nem sei se são minhas, porque eu uso ideias de tantas pessoas, que se eu fosse ficar citando aqui a fonte, parecia mais um trabalho acadêmico do que uma fala. Então, talvez dizer que a minha fala é minha, seja apagar o nome de muitos. E para falar e publicar, tem que começar a ter esse tipo de compreensão. Porque quando começaram a falar do comentário,
Eu brinquei disso logo assim, mas eu publico a minha fala. Por quê? Para novamente fazer a pessoa olhar para mim? Não. Para que eu olhe para mim. Porque eu estou falando disso e eu estou dizendo, eu publico. Por quê? Porque eu não posso fazer o evangelho para a vida de absolutamente ninguém. Eu, no meu aspecto religioso, de novo, ligasse, me religando comigo e me religando com o Criador, é que tenho que ver se a minha publicação é porque eu quero like, se a minha publicação é porque eu quero view, se a minha publicação é porque eu quero algo em troca, se a minha publicação é porque eu quero influenciar as pessoas, se a minha publicação é porque eu quero ser um coach, se a minha... Eu tenho que olhar isso para mim. Ou se a minha publicação cumpre uma finalidade de replicar e chegar a quem às vezes não pode comparecer, mas que pode se inquietar ao ver a fala. E não olhar para mim, mas olhar para ela. E aí, o bem acontecer, não porque eu tenha querido objetivamente fazer o bem, não porque eu não tivesse contradições, não por isso, mas porque faz parte de uma conjuntura do universo, no qual eu tenho um papel, como cada um aqui tem o seu papel e a sua responsabilidade. Não serve fazer evangelho para ninguém, porque não serve. Não serve olhar para o evangelho para a vida de ninguém. Só serve se for para olhar para a nossa vida. O que é mais interessante, se a gente não consegue largar de mão de jeito nenhum de olhar para a vida do outro, se é para se comparar, é olhar ao menos a parte boa, como disse Paulo, ver tudo, mas retende o que é bom. E sabe o que é melhor de ver da vida do outro? É ver que ele é outro, mas que é da minha mesma natureza. Vai ao banheiro como eu, tem dificuldades como eu, tem desejos como eu, erra como eu, acerta como eu. Por quê? Porque quando eu olho para ele e vejo assim, eu não tenho como julgá-lo, porque quando eu julgo eu estou acima dele. Aí eu me coloco igual a ele. E eu não estou apoiando, nem condenando, eu estou apenas dizendo, eu sou igual, você tem um irmão aqui. Ou seja, por mais firme que ele se apresente, eu posso olhar para ele e dizer o quê? Eu sei que você tem dificuldade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Mas eu vi que eu lhe admiro por várias coisas, porque eu vi várias pessoas vencerem dificuldades. Não é isso que anima a gente quando vai assistir filme? Que o herói sofre, depois ele vence. Então a gente vê pessoas vencendo batalhas todos os dias, às vezes uma coisa no trabalho, né, Ana? Sai feliz, poxa, vitoriosa. E aí eu olho e digo, poxa, ele venceu. Então, se ele é igual a mim, eu também posso vencer. É só para isso que eu acho que serve olhar para a vida do outro. Se for nesse tom de que ele é igual a mim, um colega outro dia disse assim, mas aquele ali é um estuprador, ali é um matador. Eu nunca, aí eu lembro da minha mãe dizer, nunca diga nunca.
Foi uma experiência de Anônimos que eu não lembro se eu ouvi, quando eu comecei a estudar sobre os Anônimos, não me lembro se eu ouvi, não sei se foi no Neuróticos Anônimos, ou foi no Narcóticos Anônimos, ou foi no Alcoólicos Anônimos. Esses estudos que a gente começou a fazer e visitar, que é aberto para qualquer pessoa, para ser amigo ou para ser membro. E uma pessoa disse assim: rapaz, eu gosto de escutar um cara que chegou onde eu não cheguei, ele que estava no fundo do poço. O cara disse assim: eu deixei de beber, mas eu nunca batei, eu nunca esfolei, eu nunca fui preso. Ele disse: por que é que tu gosta de escutar aquele que foi? Ele disse: porque eu olho e penso assim, se eu não tivesse parado, eu ia. Porque a doença, ela é progressiva e ela é irreversível. E ela é de efeitos fatais que antes de matar, desmoraliza. E isso não é só para álcool e droga não. Uma pessoa que é destemperada, um neurótico, problema com os nervos. A história do pai que zelava demais o carro e a criancinha, vendo o pai só dava atenção ao carro, o pai foi dormir, quando o pai acordou, o menino: papai, eu tenho uma surpresa. Lavou o carro, ó, com bombril. E o pai deu uma surra no menino, a mãozinha inflamou e quando veio perdeu a mão. Emoção. Uma raiva, uma pisa besta, uma mão do filho perdida. Aí você diz: eu nunca vou fazer isso. Nunca. Alimenta a emoção para você ver. Alimenta a raiva, se ela não vira ódio. Alimenta. É muito bom a gente ver isso, porque a gente não quer ser santo. A gente quer ser quem a gente é. Mas na hora que a gente é quem a gente é, a gente percebe que a natureza faz com que a gente se transforme melhor. Isso é a lei do progresso, sério. Naturalmente, ontem eu era pior do que hoje, hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. Mas eu tenho que me acolher, eu tenho que me ver, eu tenho que me reconhecer. É assim que eu vou deixar de dizer que a culpa é dos obsessores. Por quê? Porque eu vou deixar de ser um obsessor. Eu vou ser um espírito que vai inspirar o meu obsessor a ser melhor. Eu vou ser um espírito que cuida da minha vida e a minha vida vai se transformar porque é natural. Que ele vai querer me fazer raiva e eu não vou aceitar a raiva. Ele vai querer fazer barulho e eu não vou pegar o barulho. E ele vai ver que a única coisa que tem de diferente para ele é que eu estou assumindo a minha vida e ele está vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a minha vida e ele está vivendo a minha vida. Só que só na cabeça dele, porque só quem pode ver minha vida sou eu. Ou seja, eu estou ganhando minha vida e ele está perdendo a vida. É lógico, o que ele vai fazer? Ou ele muda, ou ele se afasta. Mas vir para cá e dizer que é centro que vai curar, isso é mágica. Nós não trabalhamos com mágica. Espiritismo trabalha com a fé raciocinada. Não é mágica. Então, fazer o bem sem ostentação é uma coisa que não compete a ninguém, salvo a cada um prestar atenção dentro das várias possibilidades que se abrem de compreensão de cada atitude que a gente toma e a gente entender claramente por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Não interessa
se eu falo ou se eu fizer algum tipo de caridade, se isso é para me ganhar qualquer coisa, isso não interessa para ninguém, salvo para mim mesmo. Renato, mas você então está dizendo que está liberado? Eu só estou dizendo que ninguém aqui é capaz de julgar, porque quem disse não foi eu, foi Jesus Cristo. Mas a gente quer julgar. Pior, a gente quer ver a pessoa sofrer na nossa frente. A gente quer que pague. Isso é brincar de ser Deus. Isso é neurose. É nóia. É fuga. É loucura. É o que você quiser imaginar. Só não é uma coisa sadia. Então, olhar para si. Isso é para o Renato que fala, é para o Renato que é pai, é para o amigo, é para qualquer relação do Renato. E aí quando eu digo Renato, eu estou falando de quem? De cada um que queira pegar. É isso. Só compete ao Criador julgar. Renato, mas está uma coisa assim dentro de mim, sabe? Porque eu queria julgar. É assim, né? Eu queria julgar. Do jeito que você está falando, vai ficar impunidade. Olha, ó, de novo ele está falando, está fazendo para os homens ou para Deus? E nessas ouvidas de anônimos, eu também escutei uma coisa que me marcou muito. E foi na leitura do livro de Alcoólicos Anônimos, do livro azul, que o Bill diz assim: Alcoólicos Anônimos não faz proselitismo, zelar e ficar zelando uma coisa só, nem faz propaganda chamando ninguém. Ele diz: a nossa maior propaganda é a nossa real mudança de vida. De quem era o bebo velho para quem é o cabo que depois deixou de beber. Não precisa chamar ninguém, é só mostrar que aquele que todo mundo chamava vagabundo, não sei o quê, hoje é o quê? Um cidadão, né? Assim que o pessoal chama. Não precisa você dizer para ninguém, por isso que é anônimo. Ah, eu sou de... Você está fazendo mal a você e mal à Irmandade. Agora, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Agora é um cidadão. Porque na hora que todo mundo vê o que todo mundo chutava, cuspia e botava para fora, todo mundo querendo andar com ele, o pessoal pergunta: o que é que esse cara fez? Aí ele vai dizer: não, nada não. Aí a pessoa vai até seguir ele e ver ele entrando. Aí vai dizer: rapaz, se foi bom para ele, pode ser bom para mim também. Aí vai. Essa é a propaganda. Mude. Espiritismo não precisa de defesa não. Me perdoe, eu posso estar errado, porque eu sou humano para errar. Jesus não precisa da defesa de ninguém, rapaz. Ele precisa da atitude de todo mundo. Mas defesa? De quê? Não, eu sou defensor de Jesus. Hã? Caboclo mais poderoso que Jesus, né? Para defender Jesus mesmo. Deve ter uma conduta moral. Não é não? Porque talvez você esteja indo na vida dele para também fugir da sua. Defenda a sua vida, rapaz. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Olhe para cada atitude, para cada coisa que você fala, cada coisa que você faz. Veja quando você erra. Corrija. Ai, mas
Eu não tenho nada a ver com isso. É você com você. E aí é você com Deus. Aí é você com Jesus, é show. Não tem como fazer isso e não ser humilde, não tem. Humildade é uma coisa só de você assumir sua vida. Ter atenção constante no que está fazendo, em cada pensamento. Não foi o que o Cristo disse? Não vim para revogar a lei e os mandamentos, eu vim para ver até os pensamentos. Tem nessa passagem no Evangelho? Então, você está pensando em quê? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Eu sou até um pouco resistente com a palavra, eu já disse aqui algumas vezes, disciplina. Porque Deus tem todo o tempo do mundo, o tempo é uma criação nossa. Pode errar o tanto que você quiser. Aí por isso que eu acho bonita as programações quando eu li o livro de Alcoólicos Anônimos. Porque o que ensina não é conversa não, o que ensina é exemplo, não é isso? E fundo de poço. Ai, não fez muito não? Continue, meu filho. Ah, eu estuprei só uma. Ninguém pegou. Aí foi 2, foi 3, foi 500. Aí foi. Aí vai, meu filho. Uma hora você? Oxe. E quando você cair, eu vou dizer que você não presta? Não, eu vou dizer para você o quê? Meu filho. Meu filhinho do meu coração, eu te amo desde o teu primeiro estupro. E te amo no último também. E agora? Mas agora, papai, não dá mais certo, eu não posso mais ir ali, e o pessoal não me ouve mais, e não sei o que, não sei o que. Mas eu te escuto, filho. Meu filho hoje, meu filho acha que é certo o que meu filho fez. Mas aquela e aquela, não. É certo, meu filho. É, pai, eu acho que eu estou errado. Então, meu filho, o que você quer fazer? É, pai, eu tenho que pensar, né? É. E aí depois, meu filho? Eu tenho que mudar, né? Então muda, meu filho. Ou não é assim que vocês acham que Deus trabalha? Quem acha que é assim? Quem acha que Deus, quando a gente faz uma coisa pior do mundo, Ele cospe na nossa cara? Ele chama meu filho e meu amor e bota no braço. Vem para cá. Pai, eu estou pensando errado. A mensagem diz uma coisa e ele só quer ir para o outro lado. Só quer ir para o outro lado. O que ele diz? Pega a Bíblia e mete a pena nele com a Bíblia? Não. Vai, meu filho. Vai lá. Tem uma passagem de uma imperatriz romana e um imperador, acho que era Cláudio, e a esposa dele era Messalina. E um dia lá eles gostavam muito dessas festas sexuais, grupais. E aí ele mandou ela escolher lá os soldados que ela quisesse, e ele escolheu as cortesãs que ele quis. Aí foram, né, para uma noitada. Ela foi para um quarto, ele para outro. De manhã eles se encontraram na cozinha. Cláudio estava lá embaixo. Messalina desceu, disse que ele estava lá preparando alguma coisa para comer. Aí olhou para ela e disse: e aí, feliz? Ela respondeu assim: não, cansada. Jesus, o Criador, vai dizer o quê? Quer a matéria, o que ele diz? Vai. Lá no final ele vai te perguntar, quando você quiser olhar para ele, né? E aí, filho? Feliz? O que você vai dizer? Não, cansado.
Rapaz, é bom é tomar 1 litro de cana, ó. Bora. Chá primeira, 2, 1 litro, 2, Semana Santa, ó, 1 litro de vinho, 2, 3, 5, termina o dia. E aí, meu filho? Feliz? O que você vai responder? Não. Cansado. Ou não cansa? Paz, eu quero é toda noite em festa, não? E pula, e dança e tal, e não sei o que e tal. Terminar a festa, e aí? Feliz? Vai dizer o quê? Provavelmente não. Cansado. Tem alguma coisa comum que demonstra que alguma coisa não está certa. Se droga é tão massa, se sexo é tão barato, tão legal, se bebida é tão legal, se correr por aí curtindo é tão legal, por que a gente encontra tanta gente entrando em terapia? Por que, por exemplo, a indústria hoje de parar de beber é tão milionária quanto a indústria de bebida, é ou não é? Vendendo remédio para a pessoa que queira parar de beber, é porque tem muita procura. Se é tão bom, por que é tanta gente cansado? Se a droga é tão legal, a gente passa aqui e vê um monte de gente, né? Fissura, né? Muito doido. Por que vez por outra a gente encontra um chorando e dizendo assim, que queria que a gente arranjasse uma clínica, que queria deixar e não consegue. Se não tinha mais pai, não tinha mais mãe, ele consegue lá na engorda, ou roubando, ou fazendo alguma coisa, alimentar o vício dele. Por que quando a gente olha para ele diz assim, aí filho, feliz? O que ele diz? Cansado. Por que a gente está deixando ser vivido pela vida, sendo fumado como um cigarro, e por que a gente não assume a nossa vida? É tão bonito, é tão legal, quando a gente começa a se ver, as coisas começam a fazer tanto sentido, e era tão ruim. Ontem, estava acompanhando num show, o quanto de gente que a gente vê assim, sabe, estressado, ou altamente fora de si, por alguma substância química. E aí fiquei a me perguntar, a pessoa vem escutar uma coisa, tem que ser tão alto. Outro dia eu fui uma vez num carnaval numa cidade chamada São Benedito. Eu me impressionei demais como tinha um nível de som, com 4, 5 paredões, numa distância de menos de 2 metros, um de frente para o outro. Eu não conseguia identificar uma música, não dava, porque a disputa só dá para saber qual é o som que está tocando se você tiver uns 4 quarteirões depois, porque vai ser o mais forte que vai tocar, mas quem está no olho do furacão ali não sabe. Mas se som é bom, por que você entra para não entender o que é que está rolando? E por que quando você é exposto a um som muito alto, você fica feliz ou cansado, Marcos? Cansado. Olha aí. Por que a gente faz tanta coisa para ficar cansado? Só pode ser porque a gente não está identificando qual é o significado da nossa vida, que a gente quer fugir toda hora. Porque é encher o tempo para dormir, e depois quando adoece, reclama, ai vou morrer. Você já estava morto, meu filho, faz tempo que você se intrigou com a vida, faz tempo que o teu relacionamento é um celular para cá e outro para acolá, nada de relacionamento. Faz tempo que você vê o pai e a mãe só como uma obrigação, faz tempo. O filho. Faz tempo que você vê o trabalho como não algo criativo, mas como uma obrigação, faz tempo.
Você está brigado com a vida, ou seja, está no ponto de morrer. E Deus às vezes é tão misericordioso que te manda a famosa boa morte. Deus te deu uma boa morte, né? Então o Evangelho, que é exatamente que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, é isso. Que você assuma e eu assuma a minha vida e deixe de olhar o que é que os outros estão dizendo. Porque tem muita vida para ser vivida. O jogo não terminou e não terminará, apesar das encarnações cessarem. É isso. Posso estar enganado, mas não acredito que seja uma questão de olhar para quem faz, de me comparar com quem faz, mas de olhar para cada coisa que eu estou fazendo, para perceber se eu estou fazendo o bem, porque efetivamente é algo bom, ou se eu estou fazendo esperando algo em troca, porque se for esperando algo em troca, eu estou começando uma corrida. E não esqueça, quem corre, cansa. Mas se eu estiver fazendo o bem porque é bom, cumprindo o meu papel no meu lugar, fazendo a minha parte, eu não estou correndo, eu estou vivendo. E aí pode ver, pode fazer o que quiserem. Madre Teresa de Calcutá, quando resolveu cuidar dos doentes, diz ela que o problema dela, ela não queria, não era nem cuidar de doente. Ela disse, e morreu, disse que sem conseguir, que se ela pudesse, cada pessoa que se sente só no mundo. E ela viu isso nos doentes. Quem é que quer um doente pobre? Até doente rico, às vezes é o pai, ele está com Alzheimer, você não se encosta mais. Avalie doente pobre, sem família. E aí começaram a louvar, e depois começaram a criticar, porque Madre Teresa, como irmã Dulce, começaram a aparecer, olha aí, ó. Não, porque ela aparece, porque ela quer foto, porque ela quer ser santa. Já pensou se a Madre Teresa tivesse ido nessa conversa e deixasse fazer? Dizem, né, as histórias, que um dia o cara falou de toda a grandiosidade dela, que ela conseguiu ajudar muita gente, que ela estava, né, era muito boa e tal. Aí ela olhou para o cara, era um multimilionário, né? E estava lá no momento o pessoal gravando, ela disse assim, eu sou muito boa, mas eu com 50 milhões de dólares eu sou melhor ainda. Por quê? Porque ela não ia ficar para ela. Ela ia fazer o quê? Criar mais hospitais e aumentar a ordem. Pronto. Mas porque ela quer dinheiro? O que a Madre Teresa disse? Vou jogar o meu jogo. Vou viver a minha vida. Agora, como eu disse, aprendi lá em Alcoólicos Anônimos, nesse livro azul. Quem quer enganar na programação, é impressionantemente como tem um negócio que acontece, chamado recaída. A sinceridade nossa é honrada por Deus. E a falsidade leva Deus a nos ensinar mais. Faz a gente voltar muitas vezes para o começo da fila. Então, a grande resposta para quem se desvia de qualquer coisa, e é algo que só pode ser visto pela própria pessoa, é a recaída.
Aí é que o povo diz: rapaz, tem uma mão pesada. Qual é? É a de Deus. A gente estava falando hoje à tarde, né? O João de Deus, respeito. Mas para tudo que ele fazia, que levou uma vida para fazer, essa vida ele não faz mais não. Vocês têm dúvida? Vocês acham que ele volta a ser o João de Deus? Nessa encarnação? Quando mais tarde você cai na real, pior é. Porque Deus é amoroso. Mas Ele é tão amoroso que Ele ensina como sem falta. E o bom médico é aquele que exerce o seu mistério para curar, ajudando o outro. E o mau médico é o que exerce o seu mistério querendo ser reconhecido, divulgado para enricar. Aí ele quer mais agradar do que curar. Aí já pensou? Você está precisando de um remédio que o gosto é ruim. Aí ele vai dar para a criança vai reclamar. Aí ele pega e dá um doce. O que vai acontecer com a criança? Se ela está precisando de um antibiótico? Ela vai sorrir, mas ela vai morrer. Não é isso? O amoroso, vez por outra, a palavra dele tem que ser não. Nem sempre o sim é um mel e o não precisa ser um fel, mas às vezes ele é necessário. Isso aí, dessa regra aí, a regra da recaída em doença progressiva, que é a do ego, a regra do descrédito, de passar dificuldade, a regra final que é Deus nos ensina, porque Ele é um Pai responsável e amoroso, dessa daí ninguém foge. Então, uma alegria muito grande vir para cá, para pensar a minha vida. Que eu penso com vocês, por quê? Porque todos nós, eu compreendo que somos detentores de qualidades e de dificuldades. E estamos num caminho, que eu vi outro dia uma pessoa comparando, até respeito aí aos psicólogos e tal, mas o colega dizendo, né, que o índice de psicólogos e psiquiatras com problemas psicológicos era altíssimo. E tinha um colega que estava com uma tese dizendo que é porque a pessoa às vezes está com um problema espiritual e ao invés dela ir realmente resolver o problema, o nível de ego dela faz ela ir fazer o quê? Ela quer logo aí resolver o problema dos outros, sem resolver o dela. Aí como é que um doente que não se tratou, nem reconhece a doença, vai ajudar o outro? E chega às vezes em neuróticos anônimos, uma pessoa que não faz nenhum curso superior, às vezes não sabe nem ler, partilha as emoções dele e ajuda o outro. Por quê? Porque ele reconhece as suas qualidades e dificuldades, e o outro se identifica, e ao invés dele querer dar aula, ele vai aprender junto. André Luiz, quando chegou do nosso lar, quis ser doutor. Você aqui, doutor. Aí ele percebeu que o negócio dele ia ser lavar os doentes. Quando teve a oportunidade de trabalhar perto da área de saúde, disse: meu filho, você chegar a ser doutor aqui, ó, tem Zé. Porque para ser doutor físico aqui tem que estar com a alma beleza, mano.
Agora, querer chegar a ser doutor sendo alguém que não reconhece os próprios defeitos e não tenta se acolher e se melhorar, é quase uma dinamite. Aí ele começa a estudar coisas para aprofundar e ler e aprofundar o eu, tudo de complicado. O que faz? Ao invés dele se organizar, ele mais se desarmoniza. Ou seja, a humildade levaria ele a buscar um tratamento, mas a vaidade leva ele a querer ser doutor. Quantas vezes nós não agimos assim nas nossas vidas? Não é? Então, esse evangelho eu acho muito bom. Fazer o bem sem ostentação, ou seja, aprendermos a ser religiosos. Que é isso? Nos religar conosco e assim nos religarmos com Deus. Fazemos o bem porque é bom. O Kant falava de imperativo categórico. Pai, você faz uma coisa boa porque é boa. Não é porque você não vai ser punido, né? É porque é bom, eu faço porque é bom, é assim. Fazer o bom porque é justo, porque é bonito. Só por isso. Não, é por isso. Você faz? Não. Então, talvez tenha que caminhar um pouco mais na jornada evolutiva. Mas todo dia é dia de escolha. Todo dia tem a oportunidade de mudança. Todo dia é dia de transformação. E o presente e a vida nos oferecem oportunidades de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia e de ocuparmos o nosso lugar, que é o final, como tinha a música, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Mas a gente vive fugindo, né? Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.